Boa noite, estamos aqui hoje com o Dr. Wellington Souza, então uma pessoa muito especial aí, né? Que tem uma visão um pouco diferente da medicina tradicional e da anestesia tradicional também. Anestesista, né? Que já nos acompanha há muitos anos aí, um grande amigo, conhecido de muitos anos. E a gente queria iniciar, sim, Wellington, perguntando um pouco assim de como que foi a tua infância. Onde que foi? Eu sei um pouco da história, né? Mas Sim. onde que foi a tua infância e como que foi a tua infância assim? Cara, a minha infância foi uma infância encantadora, maravilhosa, né? Eu sou do interior de Goiás. A gente tinha um contato muito grande com a natureza. Os meus pais sempre colocaram a gente muito em contato, né? Com animais, com gado. E isso hoje é muito presente na minha vida, né? Porque, por exemplo, onde eu moro, né? Onde eu fico, lá na clínica, então a gente tem vários tipos de animais, tem vários tipos de plantas, tem horta, tem pomar, tem tudo. Então, assim, tudo aquilo que eu vivenciei lá na minha infância é presente na minha vida e eu faço muito questão de estar atuando e executando essas coisas. Então, assim, eu acho um encantador, assim, todo esse tipo de vida, né? Essa infância influenciou, então, a sua escolha por esse lugar onde você tem o spa Uhum. e de ter tanto contato com a natureza, de ser tão, assim, uma experiência de plantas e animais e bem natural, né? Então, assim, eu até estava pensando nisso essa semana, né? Meu pai, esse mês, no próximo mês, vai fazer 80 anos. A gente está fazendo uma festinha surpresa para ele. E aí, um episódio assim que muito interessante na minha vida, é que quando eu tinha 5 para 6 anos de idade, eu tive uma bicheira no pé, alguma coisa lá que eu fiquei meses com aquilo, não tratava com nada, não melhorava com nada. E aí eu cheguei e falei assim, a minha mãe muito preocupada, né, já tinha me levado no hospital várias vezes e nada melhorava, nada melhorava. Aí foi e falou assim, vamos levar ele no benzedor. Uhum. Aí eu imagino, eu fui lá, aí passei lá, fez uma benzeção lá, e aí 3 dias depois tinha melhorado, tinha passado tudo. Aí minha mãe virou e falou assim: Nossa, ainda bem que a gente levou lá na benzedeira, né? Porque senão não tinha melhorado. Aí meu pai virou e falou assim: Também tomando aquela quantidade de remédio, não tinha nem como não melhorar. Aí eu falei assim: Poxa, eu criança, eu sabia que aquilo ali tinha sido mágico pra mim. Aham. E aí eu falei assim, mãe, como é que faz para ser benzedor? Ela falou assim, não faz, nasce. Aí eu falei assim, aí eu fiquei pensando naquilo, falei, pô, já que eu não nasci, qual que é a coisa que eu mais próximo da benzeção? Falei, Muito interessante. medicina. E Uau! aí eu já comecei ali atrás todo o meu trajeto. Com 11 anos de idade, eu fui fazer estágio dentro de um laboratório de análises clínicas. Aí eu lembro até hoje, a E primeira vez quantos que eu anos pude. você tinha Tinha quando 11 aconteceu anos. a conversa sobre benzedeiro? E aí você falou, bom, mais próximo é médico. Então, assim, minha mãe chegou e eu tinha 5 para 6 anos de idade. E aí depois foi passando, eu fiquei com aquilo na cabeça, porque toda vez que eu era muito curioso. Então, quando falava, tem um benzedor ali, eu ia. Meu avô tinha Parkinson, aí ele fez cirurgia neurológica, fez 3 cirurgias neurológicas na época, assim, umas coisas bem que hoje não existe mais, né? E eu acompanhei também um tratamento espiritual com ele, e aí que era colocado água na cabeça dele, aquela água ia descendo assim. Então, assim, essas coisas muito ligadas à espiritualidade, né? Uhum. E a medicina sempre me encantaram. E aí eu mergulhei na medicina, comecei a fazer medicina, tudo. E quando eu me formei, eu me vi assim. O exemplo que eu dou era daquelas crianças vítimas de talidomida, que nascem sem os braços e sem as pernas. Então, assim, eu fui gerado sem os braços e sem as pernas. Mesmo numa especialidade de anestesia, que a gente tem o controle total sobre o paciente. Uhum. E aí eu mergulhei nas medicinas naturalistas, né? O primeiro contato que eu tive foi com a Ayurveda, aí fiz Ayurveda, depois eu fui para a medicina tradicional chinesa. Quando eu entrei na medicina tradicional chinesa, aquilo para mim foi falei assim, não, esse universo não me pertence.
eu preciso mergulhar nisso, eu preciso entender. E aí eu comecei a ler muito sobre como o chinês vê a natureza, como vê as coisas, né? E, e aí comecei a estudar. Então, meu primeiro contato com a medicina tradicional chinesa foi com o grupo lá do Joel Dia, né? Aí no servidor municipal. Aí dei um time, aí depois eu fui para a AMBA, que é do Servidor Público Estadual, que é a Associação Médica Brasileira de Acupuntura. Antes de finalizar isso, eu já tinha mergulhado na fitoterapia. E assim, e aí todo mundo na época falou assim, não, a fitoterapia chinesa não vai pegar no Brasil. Por quê? Porque é muito difícil, porque estava todo mundo nos pontinhos, né? Todo mundo acha que a acupuntura é chegar, colocar uma agulha ali e não tem erro, ou colocar É aurículo. auriculoterapia. E assim, e não é, né? A acupuntura é um universo imenso, assim, infinito. O Joe falava assim, olha, para você saber acupuntura, talvez você tenha que viver 7 vezes ou mais. Aí eu falei assim, nossa, a gente sempre vai estar engatinhando, né? Porque a gente tem uma visão, o quê? Ocidental de uma coisa que é totalmente inserida na cultura deles. Especialmente quem cursa medicina, não fica muito no concreto Totalmente e no para você concreto. se abrir pro, Talvez seja isso que tu entre falaste. aspas, assim, abstrato, que Totalmente abstrato. é outra visão de Isso. tudo. E é exatamente isso que tu falaste do negócio da talidomida, né? Tu se sentia na medicina como se estivesse sem braços e sem pernas, que como se tu tivesse incapaz, né? Como se fosse uma pessoa viva e tal, mas muito limitada, né? É. Uma limitação muito importante. O que a gente faz, né? Por exemplo, você não, você é um cirurgião, você executa, faz e deixa do jeito que você quer. Quando eu vou fazer as coisas, eu tenho que falar e o paciente pode acatar ou não. Por exemplo, eu tô com um paciente que, assim, vítima de trauma, e aí, trauma de guerra, lutou na Síria e tudo. Só um pouquinho, Wellington. Um pouquinho antes disso, explica para nós um pouquinho o que é esse spa. Porque a gente vai começar a contar um pouco, né, sobre sim. a rotina lá do spa e tal, Sim. só para as pessoas entenderem. Sim. Porque esse spa é uma coisa muito diferenciada e única que existe no Brasil inteiro. Então não Sim. tem nada parecido com isso, diferente de um spa tradicional. Então explica um pouquinho por que esse spa é tão especial e tão diferenciado. Sim. E o que vocês fazem lá. Então, assim, o Spa Medipraxis, ele mede praxis, né? O que são... Praxis é ação física. Então, assim, são os profissionais que atuam no paciente, mas não só verbalizando, mas assim, com ação. Então, a massoterapia é uma ação física, você tem atividade física, os exercícios, então todo um complexo. E quando você analisa, quando eu vejo um paciente, eu vejo ele como um olhar. Então, assim, eu vejo com o olhar da medicina tradicional chinesa. Então, como o paciente se apresenta para mim. Mas tem os outros parceiros que olham com outros olhares. Então, por exemplo, o paciente tem traumas emocionais ligados ali à fase lá da infância, da pré-infância. Então, assim, ele tem um modo operante, ele tem muita preocupação, ou ele tem muito medo, ou ele tem muita ansiedade, né? Trabalhar com obesidade, o paciente obeso é um paciente ansioso. Então, o que acontece? O paciente, os outros profissionais olham com o olhar deles, a gente senta igual a gente está falando aqui, e a gente coloca tudo aquilo e a gente faz uma programação para ele. Então, assim, por exemplo, paciente que tem problemas de ansiedade, ou às vezes insônia, às vezes problemas psiquiátricos, eu não consigo, na medicina tradicional chinesa, tratar ele se eu não tenho um sangue forte. O que é um sangue forte? O paciente anêmico? Não necessariamente. Então, o que a gente faz? A gente entra com dieta voltada para fortalecer toda essa questão imunológica, de sangue, de tudo. Entra com a questão de suplementação pela medicina ocidental, que está muito na moda hoje, que são as soroterapias. Entra com a acupuntura e entra com uma dieta especial. Então, o que a gente vai fazer? Com a assistência ou do psiquiatra, ou do psicólogo, ou de todo o resto, para dar ali um aporte dentro da medicina ocidental. Então, a gente olha o paciente em 360 graus. Então, um olhar que, por exemplo,
eu como clínico, eu vou falar, olha, você está com ansiedade, então você tem que fechar a boca, você tem que fazer uma dieta, tem que fazer exercícios. E às vezes não é só isso, né? E por isso que precisa de uma equipe multidisciplinar. E quais são os profissionais envolvidos aí nessa? Então, a nutrição, né? A nossa nutrição é dentro do pilar da medicina tradicional chinesa, ela é muito diferente. Tem a parte de psicologia, nós temos constelação familiar, temos microfisioterapia, né? Que assim, um microfisioterapeuta, ele analisa você e vai trazendo impressões que o seu corpo deixa durante a sua vida. Então, por exemplo, só isso a pessoa vai explicar com detalhes, mas assim, na medicina chinesa a gente chama isso de Po. O que é Po? Por exemplo, você tem dois irmãos gêmeos que têm personalidades diferentes, que vivem às vezes em lugares diferentes e um tem uma forma física e o outro desenvolve outra. Eu estou falando de gêmeos univitelíneos, que desenvolvem outras características físicas. Então, assim, você vê que a questão do modo que a pessoa vê o mundo, do modo que a pessoa age, modifica o corpo. A cultura, o ambiente. A cultura, o ambiente, todo o resto. Então, o que acontece? Essas impressões que ficam no seu corpo, elas são, por exemplo, chaves para você chegar e acessar. Olha, você teve aqui um trauma, sei lá, na escola, no colégio, aos 12, 13 anos de idade. Às vezes o pai que saiu de dentro de casa. Às vezes uma questão de consciência de que foi abandonado pela mãe em determinado momento, de ser preterido ou não em relação ao olhar dos pais, da família, né? Que tudo na gente vem com essa carga muito grande ali do início da nossa vida. Às vezes ressignificar essas coisas não é tão simples assim, né? Você usou a palavra que é a palavra que a gente usa como base para tudo isso, né? Você trazer a consciência da pessoa que ela tem ali um trauma e aí ela tem que ressignificar. Como que é ressignificar? Então, assim, o que é o nosso convite, né? Nosso convite é que você mude a sua estrutura funcional por 21 dias ou mais. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer rotinas. Então, você vai acordar cedo, você vai fazer exercício físico. Você não pode deixar a sua cabeça parada pensando, porque se a sua cabeça pensar, ela vai voltar a funcionar com o modo que está ali. O padrão. O padrão. Os traumas, as dores, os sofrimentos, eles estão todos aqui. Não é uma negação disso. É você saber que se você trazer aquilo, você tem uma escolha, viver aquela dor, aquele sofrimento pelo resto da sua vida, ou deixar aquilo ali e viver um novo momento. E é um treino. Isso que vocês propõem é um treino que precisa ser repetido até virar um hábito. Exatamente. Então, assim, se você acorda todos os dias às 10 horas da manhã, e amanhã você arruma um emprego e você vai ter que acordar às 4 horas da manhã, tá no emprego às 5 horas da manhã, você fala, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas você começa, no primeiro dia é um sacrifício, no segundo dia é difícil, no terceiro dia é aceitável, no quarto dia fala assim, tudo bem, no quinto dia você já tá indo. Então, assim, são situações que você tem, que você acha que sim, você nunca vai conseguir, a hora que você viu, já é. É um paciente bariátrico. O paciente bariátrico é uma coisa muito louca, né? Porque você fala assim para ele, olha, a partir de hoje você vai tomar 30 ml a cada 30 minutos. E eu falo para os meus pacientes, eu falo assim, vem cá, você acha que se você tomar 30 ml sem precisar fazer a cirurgia, você não vai emagrecer? Sim, eu vou, mas eu preciso ter, por exemplo, um cadeado. Precisa de uma limitação física. Uma limitação física. Não é só emocional, não é só na palavra. Não né? é só na palavra. E depois, quando eles passam, ele fala assim, doutor, o senhor tinha falado, estava certo. Eu acho que se eu tivesse feito, eu teria conseguido. Mas na época, aquilo não entrava na minha cabeça. Então, assim... É porque mudar a relação com a comida, a gente fez uma entrevista com um médico que opera bariátricos. O Barrichello que faz balão sim. Faz vários tipos. Agora tem um balão deglutível, que é um negócio bem diferente. E a gente falou muito disso. Tem crenças, tem padrões aprendidos, tem hábitos de uma vida inteira que a pessoa muitas só conseguem com a limitação física mesmo. Diminuir o meu estômago, não consigo, não posso comer nada sólido, então aí consegue. Wellington, a gente estava falando aí sobre bariátrico, e assim...
o Spa Medpraxis é um spa especializado em acolher esses pacientes pós-bariátricos e também acolher os pacientes pós-cirurgia plástica, né? Como um dos objetivos lá do spa. Sim. E uma especialidade, já que não tem nenhum outro spa especializado ou voltado, focado nesse tipo de atendimento. Como é emocionalmente dar suporte para esses pacientes pós-bariátricos, já que o que pega muito, como tu falaste, se ele soubesse que ele tem que comer 30 ml a cada meia hora, ele emagreceria sem a cirurgia, como dar apoio, suporte para esse paciente emocionalmente, para esse paciente no pós-operatório imediato, assim, na restrição mais importante do pós-operatório imediato? Então, assim, o paciente que vai para a cirurgia, que ele foi bem preparado, ele chega no pós-operatório e tudo aquilo é uma lua de mel, a gente chama de fase de lua de mel. Então, assim, por mais sacrificante que seja, né, ele tem essa limitação física, então assim, ele vai tomar ali aquele copinho de Gatorade, de água de coco, e aquilo já preenche o espaço dele, e aí ele vira e fala assim, eu não consegui nem tomar nem o copo inteiro, assim como se aquilo fosse uma grande vitória. Sim. Então assim, ele, nessa primeira fase, nesse primeiro momento, ele fica muito, muito, muito tranquilo. Não temos problemas em relação a isso. O grande problema que tem é aquele paciente que vai para a cirurgia sem ter consciência, porque assim, muitas pessoas acreditam que ele vai fazer a cirurgia bariátrica e ele vai continuar comendo do mesmo jeito que ele comia antes. E aí, quando falam, não, você não pode comer, ele fala assim, como assim? Às vezes a pessoa é acostumada, né, ela senta para comer, ela em 3 mordidas, ela come uma coxa de frango. Então, quer dizer, ela não houve a mastigação. E aí, então, todo o processo de preparo do paciente é dentro dessa conscientização. Olha, você vai ter que mastigar 42 vezes, 35 vezes, até o alimento se dissolver na sua boca. Aí você engole e aí você vai preparando o paciente. E ele tem que ter total consciência de todo esse processo que ele vai passar. Então, assim, esse processo demora mais ou menos 3 meses, né? Quando é a emissão dos laudos, a gente convida o paciente, né? Assim, olha, se você acha que nesse processo, você não vai precisar ser submetido à cirurgia bariátrica, continua emagrecendo e a gente vai para as plásticas reparadoras, que é também uma coisa assim, todos os pacientes, eles acreditam que eles vão... Todos não. Alguns pacientes emagrecem e acreditam que vai ficar sem flacidez, sem nada. Justinha. E aí, quando fala, não, você vai passar no mínimo, né, sei lá, no mínimo 3, né, Cassol? E mama, mas aí depois, às vezes, tem braço, lift de face, e aí vai, né? E aí vai indo até o... Então, assim, é uma coisa que trabalhar com um paciente bariátrico, ele é um paciente que, assim, ele quer tudo para ontem. Então, assim, ele emagreceu, ele engordou, e aí ele resolve hoje que amanhã ele vai estar magro, e amanhã ele vai estar sem flacidez, e aí, assim, não tem aquele time, né? Então, aquela ansiedade. Então, assim, isso se reflete muito na frustração do paciente. Então, assim, a gente tem um índice elevado de pacientes que voltam ao reganho. Então, né? Muita gente. Por quê? Porque o tratamento tinha que ser mais focado nessa questão da ansiedade. E transferência, né? Quando não engorda, transfere para o quê? Álcool, droga, outros vícios. E... quando que começa o tratamento, assim, é antes da cirurgia bariátrica, como você me falou, e qual é a constância, a frequência que o paciente tem que estar em contato com a clínica, ou vai lá e fica um período... Olha, morando, como que acontece? Tem todas essas opções. A mais clássica, a mais tranquila é o paciente fazer o acompanhamento. Hoje, o acompanhamento pode ser online, então é uma vez por semana uma consulta com um psicólogo, uma vez por semana a consulta com um nutricionista. Também tem a questão, assim, a primeira consulta, às vezes, é paciente de fora. A gente pede que o paciente venha para uma avaliação física. Se ele não pode vir, então que ele faça essa avaliação física com um médico, acupunturista na região dele e me passe o contato e a gente conversa para eu saber o quê? Já começar a tratar ele.
Porque, né, Marco, a gente que trabalha nessa área, a gente sabe o quanto é complexo você colocar um paciente que é desnutrido, né? Ela falou assim, nossa, mas ele é muito grande, ele tem Mas não é 160 bem quilos. nutrido. Não é bem nutrido. Se você fizer o exame de fezes desse paciente, os alimentos estão inteiros, não digeridos. Então, assim, é um paciente que não tem uma nutrição, não tem uma qualidade de vida boa e vai ficar pior ainda com a retirada do estômago, né? Então, assim, a gente está com a Nani, que está de Portugal, falando comigo hoje. Então, assim, ela está com sangramento uterino. A médica já queria partir para uma esterectomia lá. Aí falou assim, não, vamos fazer um chip para ver se você consegue melhorar o sangramento. Mas, assim, ela repõe via oral, repõe endovenoso e mesmo assim não consegue manter um nível satisfatório de sangue. Então, e esse paciente vem com toda essa dificuldade. Então, assim, a gente já teve um caso, né, Marco, lá atrás, né, quando aquela paciente teve uma decência de coxa pós-bariátrica e também tinha um comportamento, assim, totalmente difícil de lidar, porque, assim, na medicina chinesa, quando a gente vai abordar um paciente, você tira todos os agentes que causam aquela situação e entra com os agentes que vão melhorar aquela situação. Então, por exemplo, você vai ter um paciente que tem muita umidade, tem, como se diz, seroma, tem toda essa dificuldade de fazer cicatrização, de estar com infecção, às vezes, ali de ferida operatória, tudo. Você tem que tirar leite, você tem que tirar gelado, você tem que tirar tudo. Fica tomando água morna o tempo todo para fortalecer o estômago. Tem que entrar com chazinhos para ajudar, entra com fitoterápico. E aí, um dia lá, eu pego ela falando assim, ai, põe a cerveja no congelador. Eu falei assim, olha, você não pode tomar cerveja, né? Você sabe, não, são para os meus convidados. Né? Mas, assim, mudar os hábitos é uma coisa muito, 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 muito difícil, né? Talvez o pilar central aí, né? Que é a nossa cultura, né? Então, você não vai você vai deixar de tomar seu café com leite de manhã, né? Comer seu pãozinho com manteiga, seu misto quente. Falei, olha, vamos nutrir de verdade isso aí. E às vezes é um hábito que vem de família, de pequeno. Isso aí para quebrar é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. É uma relação até afetiva. Exatamente, que ia falar com o leite, né? Que a gente sabe que o leite, em alguns pacientes, é muito inflamatório. E o paciente não consegue largar o leite, porque aquele leitinho quentinho é como se fosse o leitinho da mama da mãe dele, né? É mais do que uma coisa, é emocional, né? Ele se sente acalentado, acolhido, ele se sente um bebezinho, né? Quando ele toma aquele leite. Isso tudo, claro, óbvio, inconsciente, mas e aquele leite faz muito mal para ele. E toda vez que ele toma, ele fica tendo refluxo, e ele tem gases, e às vezes ele tem diarreia, e ele se sente muito mal tomando leite, mas é uma forma de carinho que ele dá para ele mesmo. Só que é um carinho, né? Então ele pode, claro, ter isso através de um outro alimento, né? Sim. Mas infelizmente pode isso é ser difícil. Não através de alimento, pode ser através de outras coisas. Pode ser de outras coisas, claro. E eu queria saber uma coisa, para você que fez medicina e depois se especializou em tantas outras coisas para ter o spa, a percepção de cura muda muito, né? Assim, isso que você falou é uma coisa que tá pegando muito forte hoje. Que assim, a nossa medicina, ela não é uma medicina que é focada na cura. Muito pelo contrário. Teve um episódio aí, né, que uma empresa colocou um medicamento de cura e aí disparou as ações da empresa, depois viram que, falou assim, pô, vai estar curado, não vai ter doente. E aí caíram as ações. Então, assim, a cura não é o foco da medicina. Né? Nós temos uma medicina paliativa. Então, assim, dentro das medicinas naturalistas, né, você tem que se cuidar, então é uma medicina preventiva para que você não fique doente. E uma vez que você ficou doente, o gatilho tá lá, né? Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo muito, muito forte, né? Uma pessoa que desenvolve vitiligo,
né? Então, assim, se você desenvolve, sei lá, uma doença autoimune, é grave, mas ela não tá ali na tua cara, não tá na expressão. E aquilo mexe, o paciente já tá mal. E aí, quando vem aquelas coisas, aquilo fica pior ainda, porque assim, a pessoa olha tá me medindo, né? Tá me olhando. Julgando. E aí ela entra num processo. Então o médico vira e fala assim: olha, vai pra praia, vai surfar, vai andar a cavalo, vai fazer aquilo que você ama. E aí a pessoa vai. E aí passa meses mesmo, ela recebe uma informação: olha aqui, o seguinte, você tá com um problema ali ia ser assado, não sei o quê, e o estresse dela, puf, vai lá pra cima. O que acontece? De novo, fica forte. Aí vai no médico e fala assim: olha, você já sabe o caminho. Então, o que a gente fala? A gente trabalha muito com essa questão de gatilho. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Nós não fomos feitos para ficar doentes. E aí o que acontece? Quando você está sob estresse, sob pressão, então aí começa, não está dormindo direito, não está se alimentando direito, a sua cabeça a 1000 por hora, cortisol lá em cima, toda a parte neuroendócrina ferrada, e aí você vai desenvolver alguma coisa dentro da sua condição genética, né? Você vai ativar tudo aquilo ali. Aí vem, tá com hipertensão, tá com diabetes, tá com doença autoimune, tá com doenças inflamatórias 1000, e aí a pessoa desenvolve aquilo. Fala assim: olha, a informação tá lá, você fez o gatilho. Agora é o quê? É você voltar para reconquistar a saúde. Você pode viver normal, mas a informação que já tá lá, o seu corpo já tá sabendo. Então, assim, a hora que vier um estresse, a hora que vier uma coisa pesada, você já faz aquela vai para aquele estado. Então, chega pacientes assim, usando 9 medicamentos. Só tem um paciente, né, que ele chegou com hipertensão, chegou a usar 15 medicamentos para hipertensão. E chegando com uma hipertensão severa. E aí veio para mim, né? E eu comecei a tratar ele. Eu fiquei 2 meses, 3 meses tratando ele sem resultado. E aquilo mexeu demais comigo. Eu falei assim: caramba, eu desci para 14 por 9 e não conseguia mais mexer. Eu falei assim: gente, eu tô focando no lugar errado. Então, assim, como era uma pessoa que é limitada em relação a tudo, uma pessoa que era como se fosse um CEO de uma grande empresa, focado naquilo o tempo todo, fazendo doutorado em língua estrangeira, e pilhado, eu falei assim: eu vou tratar ele como histeria. Então, tirei. Deixei de focar na hipertensão e comecei a tratar como histeria. Globos histéricos, a questão da sexualidade, de não estar tendo atividade sexual. E aí consegui chegar a uma pressão. Ele virou e falou assim: doutor, você fez um milagre. Eu lembro de estar com a pressão 12 por 8 aos 24 anos, porque aos 27 eu já tinha hipertensão severa. Aí eu falei assim: olha, a gente conversando entre a gente, falei assim: gente, ele precisa se aposentar, porque assim, é muito jovem, tem 40 e poucos anos e ele não vai conseguir chegar aos 50 e poucos. Então, aí a gente, planejando entre a gente, falou assim: olha, por que você não pensa em se aposentar? E aí ele teve um aumento de categoria. Aí eu pensei: agora ferrou de vez. Então, a gente tem essas questões, né, mentais, emocionais, que são extremamente direcionadoras no que você vive, no resultado do que você tem. Então, assim, você tá lá, faz exercício, faz coisa, cuida da dieta, faz todas as suas coisas, você vai estar colhendo os frutos disso. Se você nega toda aquela coisa do autocuidado, de estar tendo consciência, né? Então, assim, eu falo: olha, exercício é diário. E tem que trabalhar todos os grupos musculares. Um cantinho que você tem na sua casa é o suficiente para você fazer. Não precisa ir na academia, não precisa ter personal, não precisa nada. Você precisa arregaçar as mangas e fazer as atividades. Eu faço yoga 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Eu falo assim: faça todos os dias e vai lá para você aperfeiçoar, para melhorar toda essa questão. Olha, aí falando desse negócio de a medicina você ter mudado a sua visão sobre a cura, sobre tratamento, sobre saúde. Sim. Porque eu fazendo psicologia, a gente fala muito que o sistema de saúde, ele não está voltado para a saúde, ele está voltado para doenças. Sempre para manejar as doenças que a sociedade
né, fabrica. Exato. Não para promover a saúde de verdade. E aí, quando que você percebeu, na verdade... Eu me perdi na pergunta, peraí, tem corte aí, não né? existe, Era não assim, existe saúde integral sem saúde mental. Não tem como ter uma saúde plena sem ter saúde mental. A gente sabe que mas saúde mental é uma coisa que até alguns anos atrás era relegada à psiquiatria a pessoas que tinham doenças mentais limitantes ou incapacitantes. Sim. O sujeito tem uma depressão severa que ele não consegue sair da cama, então esse cara precisa trabalhar a saúde mental dele. E hoje em dia, pensando em integralidade, pensando em plenitude, todo mundo, a princípio, precisa ter ou trabalhar a sua saúde mental. Então, como que tu vê essa necessidade, né? Eu sei, o Spa Medipraxis é super focado e super, como é que eu vou dizer, nichado, né? Mas como que tu vê essa visão mais integralista da saúde mental que serve ou que deveria ser abordada por todas as pessoas? Como que as pessoas fazem para, na prática das suas vidas normais, colocar a saúde mental ou aprender a trabalhar a saúde mental na sua rotina, no seu dia a dia, né? Então, assim, aqui vieram duas perguntas, né? Então, assim, eu acho, isso que você falou, eu concordo demais. A gente tinha que ter um Ministério da Saúde, que na verdade que era prevenção em saúde, e o Ministério da Doença, que seria o que a gente tem hoje. Então, assim, o Ministério da Saúde hoje, ele não faz saúde, ele trata a doença. E a gente tinha que ter artifícios para que a gente promovesse a saúde, então medicina preventiva. Na questão da saúde mental, eu acho assim que o grande X da questão é a nossa questão cultural. Então, nós somos, tudo que você é hoje é o que você herdou dos seus pais, dos seus antepassados. Então, assim, a gente tem um país multicultural com fortes influências de todas as áreas. O que acontece? Você, para ter uma saúde mental, você precisa ter consciência que a tua mente está aqui, o teu corpo físico está aqui, a gente não pode esquecer da espiritualidade, né? E coisas que você faz, por exemplo, tá preocupado demais, tá ansioso demais, você se ver naquela condição. E a pessoa não vê. E quando a hora que ela se toca, fala assim, olha, você é um alcoólatra. Olha, você é um dependente químico. Eu falei, não sou dependente químico. Eu uso droga eventualmente, quando eu tô socialmente. Só pra dormir toda noite. Só pra dormir toda noite. Isso com benzodiazepínico e tudo mais. Né? As drogas farmacológicas. A gente está falando de drogas farmacológicas e não farmacológicas. Sim. Então, assim, o que acontece? Quando você tem consciência de que a tua mente precisa ser adestrada, domada, e ela está aqui, o que você faz, né? Então, assim, a meditação é extremamente importante. A prática de yoga, a prática de exercícios faz com que você tenha baixa o campo da mente. Obesidade, ansiedade. Compulsão é ansiedade. Tudo que é exagerado, fumo, né? Você chega a pessoa lá, a pessoa está com um copo com um cigarro na mão. Aí ela pega o cigarro, acende o cigarro com outro cigarro e tal. Eu falo assim, ansiedade. Assim, qual que é a diferença da obesidade, desse cigarro, do uso crônico ou inconsciente de cocaína, né? A gente está com um problema com o paciente com cocaína. E aí, o que é? É assim, a pessoa não tem limites. Ela não sabe a hora que é para parar. Ou o álcool, a hora que é para parar. A comida, a hora que é para parar. Você tem fome de quê? Então, assim, são questões que começa lá atrás. Então, assim, se a gente confronta isso por exemplo, com a medicina tradicional chinesa. Então, assim, você chega lá na China, todo mundo está fazendo o quê? Tai Chi de manhã, trazendo energia, se conscientizando, se benzendo, né? Lá a história do benzedor lá, com consciência, né? A gente chama isso de Qigong, quando você utiliza todo o poder da sua mente e seu benefício. Então, assim, hoje, cura-te, né? Tem o pessoal que fala, a cura é um processo
interno, né? Se você for em qualquer questão espiritual, eles vão falar, não é questão espiritual, é questão mental. Uma vez que você decidiu que tem a cura, ela está presente. E assim, mas é sair da lagarta, virar o casulo e virar borboleta. É uma nova pessoa, é uma nova vida. O que você construiu até aqui vai trazer tudo que você vai colher. Então, assim, a gente fala, olha, sua mãe tem hipertensão, sua avó tem hipertensão, seu avô tem diabetes, tem alguma outra doença, tem doença oncológica na família? Então, assim, qual é a chance de você ter essas doenças? Está no seu gene. Então, se você continua fazendo as mesmas coisas que seus pais faziam, que seus avós faziam, você vai ter as mesmas coisas, as mesmas doenças. As mesmas coisas, as mesmas doenças. Mas Wellington, não é porque a gente tem um gene positivo que esse gene vai se manifestar. Perfeito. A gente sabe que existe a epigenética. A epigenética é a capacidade de ligar genes bons e desligar genes ruins. Então, sei lá, FOX01, FOX03, gene da longevidade. Todo mundo quer ligar. Os genes do encurtamento dos telômeros, né? Quer ligar, porque sabe que aquilo vai retardar o envelhecimento. E tem gene, sei lá, gene do Alzheimer, gene do câncer, tem o gene presente, tem o potencial para acontecer aquilo, mas a gente quer desligar. E a gente sabe que a epigenética é o responsável por isso. E a gente sabe também que a gente tem vários órgãos epigenéticos. A pele, a gente tem contato com o meio externo, a respiração, a gente tem contato com o meio externo, mas o nosso principal órgão epigenético, que mais tem contato com o meio externo, é o intestino. E tu estava falando agora há pouco sobre a espiritualidade e a capacidade mental de se autocurar. Existe uma relação direta entre o segundo cérebro, o intestino, e o primeiro cérebro, o cérebro de verdade. E a relação que existe, por exemplo, de microbiota intestinal e ansiedade ou depressão. Ou seja, problemas na qualidade das bactérias intestinais que vão ter uma repercussão direta no funcionamento do cérebro. Como que a gente coloca isso em prática? Então assim, o que nós fazemos, né? Primeiro, mudar a dieta. Então, assim, lá no spa, a gente entra com uma dieta que é germinativa, né? E, tenho alguns trabalhos muito interessantes com isso. Tira vários componentes que causam essa mudança dentro do intestino. Entramos com tratamento endovenoso para desbiose intestinal. Então, são aminoácidos que são colocados uma vez por semana endovenosamente no paciente para mudar isso aí. E, assim, suplementação de probióticos. Então, assim, tem algumas pessoas que são um pouquinho mais radicais. O que elas fazem? Entram com um antibiótico, fazem a esterilização das bactérias e aí vem trazendo esses probióticos para mudar isso aí. Assim, eu tenho uma pesquisa que me comentaram, eu não li nada sobre isso, mas eu achei muito interessante, que, por exemplo, pacientes com obesidades, aquelas obesidades tipo assim, 230 quilos, 240 quilos, foram pesquisar as bactérias do intestino e tem bactérias que dissolvem celulose. E aí, fizeram a esterilização dessas bactérias e entraram com novas bactérias e o paciente emagreceu. Então, assim, são coisas que estão ainda em estudo, mas para a gente ver como essas bactérias são... Sobre isso que tu está falando, né? Tem vários trabalhos sobre transplante de microbiota intestinal. O sujeito faz um preparo do cólon, faz uma colonoscopia e planta fezes de um cara vegano, com alimentação muito saudável, com uma dieta muito rica e variada. Então, pega as bactérias desse cara e transplanta nesse paciente obeso e a perda de peso é impressionante no pós-recuperação do transplante. Claro que isso é um procedimento invasivo, né? Fazer uma mudança real nas rotinas desse paciente é muito mais interessante, com resultados muito melhores e que vão trazer mais consistência no passar do tempo. Assim, isso que você falou é uma coisa que, assim, que é a nossa grande dificuldade.
Porque todas as pessoas querem uma pílula mágica que façam por ela uma transformação, né? Você dá aquela pílula ali e a pessoa se transforma numa outra pessoa, com a outra cabeça, com outras atitudes e tudo mais. Mas assim, a pessoa tem que chegar e começar a constituir o seu novo eu. E isso é um trabalho que tem que ser assim, é lento, é devagar, tem que rotinas todos os dias, vai executando, mas aí vem o quê? Vem as amarras dos traumas. Então, assim, essa questão dos traumas, né, é uma questão que é importantíssima porque você está com toda essa carga que limita e se, né? Bom, a gente tem um problema, né? A gente tem umas questões muito interessantes, assim. A gente, na cirurgia plástica, a gente pega casamentos falidos que a mulher vem para fazer uma transformação para segurar o casamento. E aí ela vem, faz toda a cirurgia, tudo, mas assim, o casamento já tinha passado. Não quer mais o casamento. E aí, assim, não existe mais. Aí fala assim, nossa, mas eu fiz tudo isso, né? E não resolveu, porque às vezes até já estão em outras vibrações, né? Outras energias e tal. E aí vem aquela situação, nossa, não ficou do jeito que eu queria. Então, assim, vem um questionamento assim, olha, meu peito não poderia ser maior, ou isso assim, ou isso aquilo, qual que é o que poderia melhorar mais? Assim, olha... Na verdade, transfere a frustração da relação para o corpo. Exatamente. Então, assim, essa questão da cabeça da gente é uma questão extremamente complexa. E aí, o que é interessante, né? É a pessoa saber ter humildade, né? Eu falo assim, gente, ó, humildade é a maior virtude que existe na Terra. E o perdão é libertador. Então, assim, todos esses traumas que você teve, quando você vem executando a questão do perdão, você se livra daquilo, você vai voar. Você vai voar, você vai transcender. Mas às vezes a pessoa é tão apegada na dor daquilo, né? Tipo assim, o que foi feito, não tem perdão, né? O que eu sofri, o que eu vivenciei, né? E aí a pessoa é apegada àquilo e ela vive uma vida sem contemplação, sem viver novos momentos, só, né? Eu falo que é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Não sai do lugar. E é interessante que hoje se fala tanto nisso. Ninguém está assim, sem acesso a informações sobre você precisa ter novos hábitos, você precisa quebrar essas crenças, tratar os seus traumas e não sei o quê. E muitas pessoas assim, subestimam a importância das terapias alternativas. Que elas acham que, bom, eu já sei qual é o problema, tá resolvido. Só que para resolver o problema, precisa de ferramentas que a gente não tem. Aquele negócio de ligar e desligar os genes, como o Marco estava falando. Muitas vezes a pessoa, só preciso desligar? Não, precisa de ferramenta para desligar, ligar aquilo ali. E precisa de profissionais habilitados para isso. E é aí que faz a diferença de se abrir para as terapias de todos os tipos, né? Essas ferramentas, assim, isso é uma coisa sensacional. Então, primeiro você precisa saber que você vai ter que abrir a caixa de Pandora e todos os fantasmas vão sair. Isso. E aí, constelação familiar, hipnose, yoga... Você vai fazendo a yoga com o movimento respiratório, com todo o movimento de alongamento, com tudo. Você vai trazendo consciência, você vai conscientizando. E às vezes, né, tem até coisas mais drásticas, né? Como, por exemplo, o uso da ayahuasca, né? Que é uma coisa que está muito na moda hoje, que é essa questão de você ter uma experiência espiritual ou emocional e traumática, né? Que é uma coisa que é extremamente traumática. Então, assim, tem todas essas ferramentas... Com pesquisas fantásticas, extremamente delineadas e científicas com o negócio da ayahuasca, né? Um negócio fantástico. Isso aí é um mundo novo que a medicina tradicional tem muita dificuldade de olhar, né? Muita dificuldade, assim. Tá olhando, mas assim, tá olhando por força dos trabalhos científicos que mostram resultados muito impressionantes, né? E isso aí, Estados Unidos, Canadá, tá sendo muito pesquisado, né? A ayahuasca brasileira tá sendo pesquisada lá. Mas assim, além disso, existem outras medicações, né? E o pessoal da anestesia
tem algumas experiências, né, com essas medicações. Fala um pouquinho sobre isso aí, sobre medicações que não são usadas especificamente para tratar problemas emocionais, mentais, que seriam anestésicos, né? E qual é a experiência que vocês têm lá no MedPraxis com isso? Então, assim, uma coisa que pacientes depressivos graves, né? Então, assim, a gente tem hoje uma quantidade enorme de pessoas, né, na fase de produtiva, em processo severo de depressão. E aí os medicamentos, os tratamentos de depressão severa, refratária, tratamentos psiquiátricos normais. Então, assim, o que acontece? A gente tem um anestésico que é um anestésico da década de 60, que é usado, foi muito usado, deixou de ser usado e agora volta, sim, como não só na parte de anestesia, mas na parte de depressão, como uma grande ferramenta. Então, assim, esse processo, o paciente é feito esse medicamento, que é a ketamina. Esse paciente, ele não perde os movimentos finos, né? Porque a maioria Então, se você tem um cirurgião, que é um cirurgião oftalmológico, que precisa ter destreza nos movimentos, né? De cabeça e pescoço, e não pode, né, ficar, como se diz, chapado, dopado pelos medicamentos, tem que estar com a mente clara. Então, ele veio como uma grande ferramenta. Então, assim... E também é um substituto, ou parece com resultados muito semelhantes, à eletroconvulsoterapia. Isso. Porque a eletroconvulsoterapia foi usada e é usada até hoje e tal, mas também tem seus parefeitos, né? Sim. E a ketamina parece que está vindo como uma possibilidade, né? Sim. De um substituto e até com uma condição bastante, um custo até aceitável, né? Porque a eletroconvulsoterapia também tem todos, não só os efeitos colaterais, né? Dessas Sim. coisas de falar dos movimentos finos, mas toda a estrutura que tem que ter para fazer eletroconvulsoterapia. Não é uma coisa simples, né? E a ketamina parece que está sendo uma alternativa e está vindo os resultados dos trabalhos cada vez mostrando resultados melhores, ou semelhantes ou melhores, como um substituto da eletroconvulsoterapia. Para você ter ideia, assim, essa questão virou assim tão festejada que pacientes com tendências suicidas, ideação suicida, no tratamento ele deixa de ter ideação suicida e ela faz apaga traumas. Então, aquele trauma que para você, né, a gente sabe que o trauma é você que dá o tamanho para ele. Às vezes, né, a gente já coloca nessa questão, né, do suicídio, você vai ver ali qual foi, né, o motivo. Às vezes não é um motivo, é uma consequência de uma vida, de um olhar, de uma ideação que a pessoa tem e leva àquela situação. Então, assim, ele vem trazendo apagando, né, esse olhar, essa ideação, e com resultados extremamente satisfatórios. É um medicamento que ele é feito, tem alguns protocolos que estão sendo feitos, né? Então, o pessoal caçando a melhor maneira de colocar, mas é realmente tudo isso que você falou, né? Assim, eu cheguei a trabalhar com eletroconvulsoterapia, é uma coisa assim, muito, muito, muito delicada, né? Porque envolve uma equipe multidisciplinar também, mas o paciente tem comorbidades normalmente, e aí você tem que alinhar aquilo na anestesia, que é algo difícil, né? Eu falava assim, nossa, quando era os pacientes muito graves assim, você não pode nem olhar o prontuário, que se você olhar o prontuário, você não faz, porque tá tudo errado, o paciente tá tudo errado. E aí eu falei assim, não, ela tem que sair disso, então a gente coloca como sendo uma urgência. Então vai ter que fazer para tirar ela daquele estado catatônico, né? Aquelas depressões catatônicas aqui. O paciente chega gritando. Às vezes no hospital era o dia da pediatria e a pessoa chegava uivando. Então eu falei assim, não, tem que colocar de madrugada para as crianças não ficarem assustadas.
Então, para você ver o grau de comprometimento emocional da família, de todo o resto, né? Então, assim, isso que a gente está conversando é uma coisa que é muito importante, né? Eu acho assim, a gente precisa cuidar, vigiar muito essa questão nossa mental, para onde o seu pensamento vai, né? Para onde você direciona. Porque se você fica um tempo depressivo, frustrado com alguma coisa, aquilo para algumas pessoas não vai mexer na química cerebral. E algumas pessoas aquilo se instala. Então, assim, o seu campo vem aqui para baixo. Então, assim, voltando lá, né, a gente identifica esse campo do paciente e vamos trazer ele para cima. Como é que a gente traz um paciente melhorando o campo? É isso que eu ia perguntar. Porque ter consciência é a sementinha. É o processo embrionário do negócio. Sim. Ter consciência é fundamental. Tem que ter consciência. Mas só a consciência não resolve nada. Sim. Entende? Precisa partir para a ação. Exatamente. Então, como é que está... Dependendo, a consciência pode complicar as coisas, né? A pessoa toma consciência e fala, pronto, ferrou. Não sabe o que fazer com aquilo. E agora o que eu faço com essa batata quente na mão? E isso é muito comum, como a Vivian estava falando, nos processos de trabalhar, de fuçar, de remexer esses traumas. E estava falando antes sobre ressignificar, né? Sim. Mas como que coloca essa coisa da consciência na prática? Marco, é assim, ó, eu convido todos os meus pacientes, assim, é um convite mais, assim, não sei nem que palavra usar. Assim, você já viu uma pessoa apaixonada? Como que é uma pessoa apaixonada? Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Então, eu convido os meus pacientes, falo assim, olha, você precisa se apaixonar. Mas não se apaixonar por outra pessoa, se apaixonar por alguma coisa, né? Vai para a cozinha, vai tocar um instrumento musical, vai fazer alguma coisa, ele precisa sair daqui de dentro e vir aqui para fora. Então, assim, nesse processo de criar uma situação, você sabe que a dor e o sofrimento tá ali. E a escolha é sua. Você pode viver. Eu falo, olha, ser feliz é uma escolha. Momentos alegres são importantes, mas a vida não é um momento linear, né? Exatamente. E você precisa trabalhar isso. Então, assim, você sabe que tem essas dificuldades, tem essa dor, como você muda o teu olhar. A dor, o sofrimento está aqui, mas vamos olhar para cá, vamos ampliar essa visão? Vamos olhar o mundo com outros olhos? Então, assim, enquanto isso, quando você tem essa dificuldade, o que é? Academia, vai pedalar, vai pescar, vai programar o que você vai fazer no final de semana. Então, se você está acordando todo dia muito tarde, começa a acordar de madrugada, pega uma bicicleta, vai andar, vai correr, vai fazer as coisas, procura dormir mais cedo. O sono é importantíssimo para tudo, né? Para toda essa parte neuroendócrina. Então, assim, precisa mudar os hábitos. E o principal, né? Precisa ter consciência, precisa amadurecer o olhar. Então a gente identifica assim muito um padrão às vezes imaturo, um padrão infantil da pessoa, apegada à dor e ao sofrimento, vitimista. Então, se eu chego, já aconteceu, numa conversa igual a essa aqui, eu conversando, 2 semanas depois a paciente já estava magra, já estava já estava fazendo, e chegou assim, eu falei, quem é você? Você é outra pessoa. Ela falou assim, mas eu virei a chave, puf. E outras pessoas, assim, não, apegadas, né? Parecia que estavam amarradas e tipo assim, eu não consigo me libertar. A minha mágoa, a minha dor, o meu sofrimento, o que eu passei, não tem perdão. Não tem perdão, vai ser enterrada desse jeito. Isso. Então, assim, a libertação tá nas suas mãos. Eu não vou conseguir fazer isso por você. Eu só te mostro o caminho. Mas a chave, quem vira é você. Fala assim, olha, esse trauma foi horrível, a minha vida foi horrível, sei lá, meu pai e minha mãe não deu atenção, o dinheiro, o que eu queria ter, mas assim, agora é outro momento, paf, vai. Então, assim, é muito... Isso que tá falando sobre o perdão, eu adoro a oração do perdão. Sim. E indico muito para os pacientes, tem até pronto aqui, eu sou um fanático da oração do perdão. E eu acho que as pessoas precisam, às vezes, ter consciência
que o perdoar, as pessoas pensam, vou perdoar ele, né, para libertar ele. Não é, também. Né? Eu preciso perdoar para me libertar. Então, o perdão é libertador, né? E isso é muito difícil para as pessoas conseguirem colocar em prática. Porque o perdão verdadeiro, ele precisa ser repetido. Então, sei lá, a oração do perdão tem que fazer todo dia, né? E isso não é uma coisa muito fácil, às vezes, para a gente fazer para aquelas pessoas que eventualmente tiveram um contato mais íntimo com a gente, que normalmente é a família, são os irmãos, são os pais, são as pessoas que são mais próximas e que acabam, sem dúvida nenhuma, às vezes gerando dificuldades da gente conseguir perdoar. Como que a gente faz para botar isso na prática, né? Perdoar de dentro mesmo? O que eu falo, né? Então, assim, primeira coisa, a humildade. E aí, para você trazer toda essa força de dentro, essa força vem lá de cima. Então, assim, eu falo, olha, faça todos os dias, de joelhos, uma oração pedindo força para você perdoar. Aí você fala assim, primeiro, quem que precisa ser perdoado? Você. Você precisa se perdoar por todas as suas escolhas, por todas as suas glórias, suas frustrações, tudo que você construiu até hoje. Então, primeiro você. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, e vai enumerando, né? Assim, às vezes, você chega e fala assim, poxa, mas eu vou perdoar meu irmão por quê? Ele não merece o meu perdão. Mas assim, quem vai se libertar é você. Isso. Nossa, por que eu vou perdoar meu pai, minha mãe? Eles sempre foram bons pra mim, ou isso, aquilo. Falei assim, não é tão simples assim, né? Porque assim, a gente tá aqui colocando uma coroa neles, mas assim, a gente sabe o que a gente passou pra gente ser o quê? Moldado, né? Ó, castigo, isso, punição, ou não, ou isso, ou aquilo. Então assim, a gente precisa se purificar, limpar. E o perdão é essa purificação. E aí você vai fazendo todos os dias, até o momento que você chegar, você vai olhar, assim, tem um exercício que é muito interessante. Você já chegou no espelho, olhou para os seus olhos no espelho e falou assim, eu te amo? Tem gente que não consegue fazer isso. Não consegue nem olhar para ele, né? Arruma o cabelo, faz assim. Você já chegou no espelho e falou assim, eu te amo? Conseguiu falar isso 3 vezes? Então, o primeiro exercício. Chega no espelho, encara ele e fala assim, eu te amo, seu filho. Eu te amo, seu babaca, seu medroso, seu isso, seu aquilo, seu... Vai trazendo as coisas aí, Sim. Vai trazendo. E aí, trazer esse perdão dos pais, perdão dos irmãos, perdão de tudo, das suas escolhas, né? Então é importante isso, né? Será que eu fiz uma escolha correta? Será que eu estou no caminho correto? Uma coisa que é muito importante, que eu acho, é que assim, a gente, qual que é o seu, o que você está fazendo aqui? Para que você está aqui? Todo mundo tem um propósito. Então, assim, quando você se liga ao seu eu, ao seu propósito, você está no caminho. E eu falo assim, olha, normalmente o nosso propósito está lá na nossa infância. Então, assim, às vezes, se você não sabe o que você está fazendo aqui, volta lá atrás, vai lá aos seus 3 anos de idade, 4 anos de idade, lá aos 5, 6 anos de idade, ser benzedor, ser médico, né? E vai buscar o seu propósito. Muita gente hoje está focado simplesmente nos bens materiais. Então, assim, e uma galera toda focada no quê? Na paixão. Quando você foca na paixão, no seu propósito, na sua vida, o que vem é mágico. Quando você foca nos bens materiais, aquilo pode haver o quê? Ou não tem fundo, ou tem uma frustração, né? Porque às vezes a pessoa tem tudo e às vezes não é o suficiente, porque ela está sempre... inalcançável, tá sempre se comparando com alguém inalcançável, que tem um padrão que ele nunca vai alcançar e vai ficando cada vez mais frustrado, né? Exatamente. E a gente está passando por uma mudança no mundo muito forte, né? Agora, com todas essas mudanças climáticas, essas questões de alimentação, de comida, né? Países, Europa, até há um tempo atrás, nunca tinha tido o quê? Problema com abastecimento, né? A gente tem o 2º ano consecutivo que a Europa está com problema de abastecimento, né? Inclusive lá na Inglaterra, ameaçando a ter escassez.
Então, assim, a gente está indo para o mundo com uma mudança de mentalidade. Então, assim, a mudança aqui fora é a mudança aqui dentro. A gente não tem que esperar que as pessoas mudem para a gente mudar, não. A gente tem que estar à frente, mudando, executando e fazendo as coisas para que a gente cuide desse mundo, né? Que é esse útero maravilhoso que nos provém. Porém, tá ficando o quê? Maduro, né? A terra jovem, provedora, tá ficando madura. Daqui a pouco, se a gente deixar, ela vai ficar o quê? Podre. É infértil, né? Né? O útero seca, né? Velha. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa deixar esse mundo para as nossas... para que tá vindo. E muita gente hoje tem medo disso. Não quero ter filho porque esse mundo eu não quero para os meus filhos. Eu falei assim, poxa, mas assim, a mudança desse mundo é você que vai prover através dos seus filhos e das suas mudanças, né? Então é bem, né? O que você gostaria de saber lá quando você começou a sua carreira, que hoje é muito claro para você, e que fez falta lá no passado? O que eu gostaria de saber, assim, eu tenho um dilema muito grande, assim, porque eu entrei na faculdade muito novo, né? Esse ano eu fiz 30 anos de formado. Então, assim, eu entrei com 16 para 17 anos e era muito imaturo, muito infantil, assim, uma dificuldade enorme de me relacionar com as pessoas, muito inseguro, com muito medo, né? E assim, e eu vim amadurecendo muito devagar, né? Então, assim, eu acho que maturidade, sabedoria é uma coisa que me faz buscar, né? Eu me busco muito essa relação, né? De ter consciência do que é, né? Mais uma vez, um propósito, de ter um alinhamento, de ter um direcionamento. Então, assim, minha questão ligada à espiritualidade é muito forte, né? Eu sempre faço as minhas orações de manhã, faço as minhas orações à noite, antes de dormir, sempre com gratidão, 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 gratidão. Porque, assim, a gente tá sambando, né? Tá sambando. Assim, nossa, mas tem comida, tem trabalho, né? Então vamos arregaçar as mangas e tocar o barco. Mas é fácil, né, Wellington? A gente agradecer as coisas boas. A gente ser grato pelas coisas ruins e pelo aprendizado que elas trazem, já não é uma coisa tão simples e tão natural para as pessoas fazerem. Tem até uma pergunta que a gente fez e que eu queria fazer semana passada, a gente fez e que hoje eu queria repetir, que foi, tem alguma falha que você cometeu na sua vida e que te serviu de uma transformação, assim, a sua falha preferida? Caramba, minha falha preferida, são tantas. Minha falha preferida, nossa, essa é ótima. Ai, eu já passei tanto perrengue, mas tanto perrengue com tanta coisa, que achar uma... E assim, eu tenho um amigo que a gente brinca, né? Quando a gente tava no fundo do poço, fala, piores momentos. Não, chama pro humor do... Sim. Caramba. Eu não sei se, assim... Se eu tenho eu já fiz tanta besteira, mas tanta coisa, que não sei se tem alguma coisa preferida, né? Já fiz uns projetos, já entrei nos projetos, já fiz umas coisas muito com alto investimento, né? Financeiro. Então tem perdas, né? Não sei se perdas, porque assim... Aprendeu alguma coisa ali. Aprendi muita coisa, né? E porque assim, essa questão financeira também é muito importante, né? Porque assim, às vezes a gente gasta um monte de dinheiro com um monte de coisa,
que supérflua. E às vezes você perde dinheiro com coisas que eu achava que era muito interessante. Não sei, você lembra, né, Marco, daquela história dos banheiros para deficientes, para idosos, com mecanizado, que aí fez um processo de patente, foi uma fortuna para adequar os banheiros, para toda a parte de engenharia, tudo para acessibilidade, né? E aí foi negado, paf. Assim, mas é uma coisa que depois uma revista na Inglaterra lançou, e aí falou assim, é uma coisa, pô, tá certo, né? O pensamento tá alinhado. O pensamento tá alinhado ali com o que tá acontecendo, o que vai acontecer. Então, assim, mas às vezes eu faço umas coisas assim, e você fala, nossa, tá indo dinheiro, tá indo dinheiro, tá indo dinheiro, tá indo dinheiro, e fala assim... Mas é uma cabeça que não para, isso é maravilhoso. Não para. Não para. Ó, deu nosso tempo, né? Eu acho que eu queria agradecer aí o Wellington por essa oportunidade maravilhosa, né? Eu acho que cada vez mais, eu acho que a gente já nesse momento de mais maturidade agora, né? De perenidade da nossa velhice chegando, né? Maturidade. Cada vez mais lindo isso, no sentido da gente estar conseguindo ter uma visão de talvez até sabedoria sobre as coisas, né? De entendimento e aceitação dessas coisas não boas, né? E obviamente de vibrar e de comemorar as coisas boas, aprender a fazer isso, porque às vezes na juventude a gente tem dificuldade, né? A gente tem dificuldade de comemorar as coisas boas e não consegue aprender o suficiente com as ruins, né? Então acho que a gente está num momento muito bonito, assim, muito bacana, né, de existência, assim, né, que legal que a gente conseguiu chegar aqui, né, e tá vivendo isso. Te agradeço muito por vir aqui nos abrilhantar aí com a tua sabedoria, com as tuas vivências, com as tuas experiências aí, né, no mundo da saúde. Porque a gente falou, claro, um pouquinho de doença, da medicina da doença, né, mas da medicina da saúde. E que hoje tá, cada dia, né, tá sendo mais... assim, tá tendo mais espaço, obviamente, com as rigidezes das visões ainda ultrapassadas, né, que tem dificuldade de aceitar. A medicina tradicional tem muita dificuldade de aceitar isso. E por isso que é tão diferente, eu acho uma coisa assim espetacular quando eu vejo médicos com essa cabeça aberta para enxergar o ser humano, os pacientes, como... seres humanos, de forma integral, não aquele assim, por exemplo, o Marco, essa daqui é a paciente do silicone. Não, enxerga como uma paciente, como você citou agora, divorciada, que estava querendo melhorar o casamento. Você sabe as histórias das pessoas. E como você, de médico, anestesista, aí com a vida assim, ok, resolvida, busca conhecer outras coisas, outros pontos de vista, outra visão sobre a cura, sobre a saúde, sobre a doença. E isso é muito admirável, porque são pessoas que, poxa, tem a vida ali, tem uma carreira legal, tem aquele diploma que toda mãe sonhou, né, com filho médico, e buscam outras maneiras de ver as coisas e de ajudar as pessoas. Isso, parabéns. Obrigado. O Medipraxis, até eu ia fazer a pergunta se Med era de médico ou era de meditação. Tem esse sentido? Medipraxis são os profissionais na ação física, né? Então, assim, que é um spa médico também, mas o praxis é quando você coloca uma ação que é uma ação física. E eu gostaria de encerrar pontuando uma situação que eu acredito muito, que é assim, como eu falei que a felicidade é uma escolha, uma vida feliz está numa vida simples. Então, aquilo que você vivenciou, que você viveu, que te traz assim paz, te traz aquele mar calmo, aquela lagoa, é uma vida feliz, né? Sem aquelas oscilações, né? Então, se você está preocupado, está ansioso, está triste, está com medo, você está fora da questão de saúde. Se você está na paz, se você está se cuidando, você está indo com saúde e você está feliz. No equilíbrio, né? Muito obrigado. Bom,